Oiê, deixa eu fazer aqui. Oi, gente, só tô colocando aqui o aviso. Narrativos. Pronto. Deixa eu fixar agora. Fixar comentário. Foi. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Paula Scarpim, não sei quem me conhece aí. Eu vou... Deixa eu só ver. Carol, acho que tá entrando. Pronto. Enfim. E Malu! Ai, gente, que nervoso. Pessoas aqui que eu conheço. Ei, Carol! E aí? Tudo bem? Tudo, deixa eu arrumar aqui. Me Vamos, senti por favor. descabelada agora, hein? Não, aqui só passei um reboquinho aqui pra ficar parado, sentindo sua falta pra me maquiar. Tô aqui, ó, em contato com as meninas do digital da Novelo, que todo mundo sabe que eu não lido bem com links, PDFs e esse tipo de tecnologia. Elas vão me passando as perguntas de vocês por aqui e elas fizeram também uma listinha de perguntas pra gente começar, eu e Carol, porque pra gente não ficar falando só besteira aqui, né? E, enfim, esse é para avisar, esse é um podcast, isso é uma live especial sobre os podcasts narrativos da Rádio Novelo. Eu sou a Paula Scarpim, diretora de criação, e hoje eu vou receber dois jornalistas super queridos, super jornalistas que calham de ser apresentadores de dois dos melhores podcasts narrativos do ano, que é a Carol Pires e o Thiago Rogério. A Carol vai ficar com a gente metade do tempo, o Thiago entra depois, que infelizmente aqui no live de Instagram a gente só pode duas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas a gente começa agora falando, deixa eu ver, primeira pergunta que as meninas botaram aqui, Carol, como a gente se conheceu? Você quer contar? Como a gente se conheceu? Na Piauí, né? Mas deixa eu lembrar o dia. Não, a gente se conheceu primeiro virtualmente. Isso, eu lembro porque que eu comecei a frilar para Piauí e fiquei amiga do Cais, que na época editava as esquinas, e eu fazia as esquinas, e você era muito amiga dele. Então, acho que, não sei, em algum momento a gente se adicionou no Orkut, e suas eu não fotos lembro no perfil... Fala. Suas fotos eram Orkut, não, suas fotos no perfil eram sempre você, bebezinha, que acho que você usa de novo essa, né? E cada vez que você Dia das postava uma Crianças eu foto sempre sua, boto. e eu ia lá assim... Carol sempre travou pra querendo mim. um filhinho meu. Você também travou pra mim, deve ter acontecido alguma coisa. Mas eu lembro de você ser frila da Piauí e eu era repórter lá e a gente, enfim, curtia seus textos, curtia os meus, assim, a gente ficava se falando pelas redes e tal, e aí depois, enfim, foi rolando. Eu lembro que quando você entrou mesmo pra Piauí, eu lembro que a gente teve um primeiro jantar em São Paulo para se conhecer pessoalmente, Verdade. assim, mas a gente trabalhou juntas. Você lembra disso? Lembro Acho que era na Latartia. num francês. É. E aí a gente ficou, assim, meio próxima, mas a gente acabou se aproximando mesmo. Eu acho que as meninas botaram essa pergunta aqui por causa de uma thread que eu fiz no Twitter contando de quando eu fiz a cara de pau de pedir pra ficar na sua casa, nos Estados Unidos, que foi quando eu resolvi falar, cara, agora eu vou fazer podcast e tal, tem que aparecer. Curso de 3 semanas, e eu te conhecia mais ou menos. Eu falei, posso ficar na sua casa 3 semanas direto? Deixa eu só perguntar uma coisa. Você tá dando uma pequena falhada aqui. Será que é só no meu ou é no de todo mundo? Porque daí, se for o caso, eu ajeito o meu 3G. Deixa eu perguntar aqui pra Isa, porque, assim, a Isa pediu, inclusive, para avisar que a live vai ficar salva no IGTV da Novelo e no canal do YouTube. Ela tá pedindo para eu mudar pro 4G para ver se a qualidade ficou ruim. Deve ser o meu, então, Tá. só um minutinho.
Voltei. Tá me vendo? Agora tá melhor. Tá melhor? Ah, então tá. Tô no 4G. Massa. Vou passar para a próxima pergunta, de que é finalmente entrar no retrato narrado, né? De como que surgiu a ideia de fazer o retrato narrado e de voltar às origens do Bolsonaro pra gente entender ele, assim. Conta. Como que foi a ideia, né? Sabe que hoje em dia é meio borroso, assim, para mim, como é que surgiu a ideia. Mas eu acho que foi uma coisa um pouco natural, porque eu estava saindo de ter feito o Democracia em Vertigem, estava naquela entre-safra ali de projetos, né? Estava muito afim de fazer uma coisa minha, porque eu tinha feito o Greg News, depois eu fiz o Democracia em Vertigem. Gostei muito da coisa, né, tanto do Greg como da Petra, de usarem a própria voz para falar de política de um jeito diferente, ter vontade de fazer isso. Essa era sempre uma conversa que a gente tinha como amiga, né, dessas ambições profissionais. E você, que sempre gostou de rádio, estava criando a Novelo e casou ali super, né? Você falou, putz, faz um projeto para falar sobre o Bolsonaro. E você tinha me passado também, né, para ouvir o Making Obama. A não sei se você me passou primeiro o Making Obama, que é Isso. sobre o Obama. E você tinha me passado também o Slow Burn, que o primeiro é sobre o Watergate. Você tá fazendo uma cara de que eu tô travando. Eu tô Isso. travando? Tava travando um pouquinho, mas já tô vendo normal. Mas era o Watergate, e o segundo era o impeachment do Clinton, que acabou não saindo. Mas eu lembro que a gente tinha fazendo. Que a gente tava, tipo, a gente criou a novela para fazer o Praia dos Ossos. Aliás, quem quiser fazer perguntas de Praia dos Ossos pode fazer também. Eu sei que enfim, um hit, né? E. E aí a gente tava, ah, fazer a praia, tal, super imersivo, mas eu não conseguia tirar o Bolsonaro da cabeça, porque a gente tinha acabado de sair de 2018, ano de eleição, e eu tinha feito o foro o ano inteiro, então eu só pensava no Bolsonaro e tal, e aí eu tinha ouvido o Making Obama e pensei, cara, a gente tinha que fazer alguma coisa sobre o Bolsonaro assim, e aí conversando com você, com essa ideia de fazer alguma coisa fazer alguma coisa em primeira pessoa e tal, eu pensei, cara, seria perfeita, Carol, porque você sempre me explica essas coisas de política que eu tenho dificuldade de entender, assim, então tem essas análises, assim, de juntar tudo e fazer dar sentido, assim, então eu acho que foi por aí, assim, tipo, que rolou. Mas como que a gente, o pessoal tem muita pergunta, assim, de como é que partir, assim, tipo, começou, a gente teve a ideia, vamos falar do Bolsonaro, como transformar isso numa história, dividir em 6 episódios. Você lembra da gente, tipo, fazendo uma coisa aqui em casa com um monte de post-it, assim, de Sim. Mas eu acho tipo, até que como a que a nossa gente ideia transformou no isso? início era mais simples, né? Tipo, a gente ficou imaginando mesmo uma coisa super biográfica, mais simples no sentido assim, que era mais. A gente tem a ideia meio plana, né? Depois que ela vai ganhando forma, vida, camadas e tal. Mas eu lembro da gente ter pensado mesmo em uma coisa cronológica, né? Onde é que ele nasceu, o que ele fez e tal. Eu lembro que na época até você ficava confuso de qual filho era qual, né? E você tinha um jeito muito direto, assim, de tentar dividir os 3 filhos. Acho que tinha muito dessa coisa também, né? Você acompanhava a política por causa do foro e, ao mesmo tempo, era Uhum. confuso tudo isso, né? Porque acho que hoje em dia eu tenho mais claro isso. Quanto mais eu me afasto do Congresso, porque antes eu estava cobrindo lá de dentro, assim, tipo, o dia a dia, de dentro dos gabinetes, você vai achando que no dia aconteceu que foi... De novo, a Paula travou para mim. Eu vou parar de falar antes que... Aí, Não, pra voltou. mim você tinha travado, mas não sei se. Mas eu tava ouvindo, Será eu que tava tipo eu vou pro 4G? pro 4G. Tô no 4G, você tá me ouvindo? Beleza, tô te ouvindo. É... Então a gente foi fazer. Não, eu estava dizendo que quando a gente se afasta do Congresso, a gente vai percebendo que aquilo que você passou o dia inteiro apurando lá dentro sobre a mudança de um senador na comissão que vai afetar a votação, não sei o que lá dentro tem um tamanho imenso, assim, e você vai se afastando e vai pensando que, putz, ninguém está acompanhando isso, né? Porque é muita coisa mesmo. E aí acho que eu fui ganhando essa visão mais macro, assim. E é isso, quando eu conversando com você,
que estava acompanhando o foro semanalmente, e mesmo assim era complicado algumas coisas, né? Acho que tem um trabalho, acho que além de todas as coisas que depois, fazendo eu ia chamar o podcast com o nosso nome provisório, fazendo o retrato narrado, ao longo da apuração, ele foi ganhando forma, ele foi ganhando o jeito que ele ficou, assim. Mas acho que de antemão tinha também essa ideia de que fosse esse esforço de pôr numa linha do tempo, né? Tudo que aconteceu e tudo que ele fez, porque às vezes a gente, né, pega um highlight aqui, pega uma manchete, lê uma matéria, se indigna com uma coisa, e é difícil que tudo isso que a gente tenha clareza disso tudo, né? Num contexto maior, que a gente veja o filme. A gente fica vendo muitas fotografias e não entende o filme, assim. A gente saiu um pouco da ideia de fazer isso, né? E aí, durante a apuração e as conversas, que foram surgindo essas pontas soltas que a gente foi amarrando e entendendo que os discursos de hoje tinham raízes lá atrás, que o contexto histórico do Brasil, né, o contexto político, social do momento em que o Bolsonaro estava ou em Eldorado, ou na Academia Militar, ou no Congresso, que tudo isso também foi moldando a forma dele pensar e foi, né, jogando ele de um lado para o outro. Aí isso a gente foi descobrindo fazendo, né? Foi durante a apuração. Conforme vai levantando, né? Tem uma pergunta até que a Isa colocou para mim aqui do Saulo, que é um podcast narrativo também tem um roteiro prévio, como uma série, ou a história se resolve mesmo por edição. Eu acho que a gente sai com um pré-roteiro que é só para começar a se organizar, mas que depois ele vai mudar muito para onde a gente vai conforme a apuração vai andando, né? Então, isso que você falou, a gente está fazendo uma coisa um pouco mais, tipo, cronológica, né? E no fim ele ficou até bastante cronológico, mas era uma coisa um pouquinho mais certinha, assim, né? Mas, por exemplo, eu lembro que o primeiro, eu acho que quando eu comecei a ler as coisas sobre Eldorado antes de ir, já foi surgindo essa ideia, né? De que as raízes do pensamento dele começaram a ser forjados já lá, ele muito jovem. Quem ouviu sabe, né, que ele tinha 15 anos, estava na escola, ele vivia sob ditadura, eu ia falar a gente não, porque eu não estava vivo, mas era ditadura. O Lamarca tinha desertado do exército, tinha sido um grande escândalo, né, para a ditadura, um militar ter desertado, levou um armamento com ele, levou outros soldados, e eles em fuga passaram pela cidade onde o Bolsonaro morava, trocaram tiros com a polícia, mataram um policial da cidade, e tudo isso marcou muito a cabeça do Bolsonaro. Até porque o Exército, na época, mandou para lá a maior operação que o Exército já tinha feito até então, e ele se encanta, né, com os militares, com os carros, não sei exatamente o que ele viu ali, mas ele se encanta com esse momento. Eu acho que isso, no final, ganhou muito mais força, mas eu lembro de ter feito um pré-roteiro quando eu fui para Eldorado, que eu queria também falar com o pessoal que planta banana, porque eu lembro que o primeiro ato dele como presidente foi proibir, se eu me lembro bem, a compra de bananas do Equador. Acho que era do Equador, para beneficiar o pessoal do Vale do Ribeira. Que no final tinha um impacto zero, mas mostrava muito bem isso, assim, né? Como o impacto ia ser quase nulo, mas mesmo assim ele estava fazendo uma afirmação ali para, enfim, pela coisa da cabeça dele, porque na cabeça dele aquilo tinha muito mais importância do que tinha, na verdade, né? Só que aí, por exemplo, no episódio 3, que a gente vai para Brasília, eu acho que foi um dos mais difíceis, porque era meio chato, assim, né? A parte cronológica. Era tipo, ele chega ali, fica um tempo ali sendo um Zé Ninguém, falando de salário de militares, isso não tem eco, né? Não tinham outras pessoas, ele era o único deputado a favor da ditadura, então o que ele falava não tinha eco, era muito reprimido, não existia conselho de ética, então eu lembro que quando ele fala em fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, o Michel Temer, que na época era presidente da Câmara dos Deputados, não sabe o que fazer com ele, porque não existia a comissão de ética para você jogar o caso para lá. Então o Bolsonaro também conta um pouco a história do conselho de ética. Mas aí era meio chato, assim, até que eu tive a ideia de ler todos os discursos focando na história da passagem do Lamarca. E aí fez total sentido, né? Porque daí a gente conseguiu traçar uma mudança de discurso, primeiro uma construção de discurso anticomunista dentro do parlamento, depois uma mudança de discurso que ele vai se colocando cada vez mais dentro da história, né? No começo ele só estava no colégio, ouviu os tiros, depois ele estava na praça, quando teve o tiroteio, depois ele
em alguns discursos já como presidente, ele fala que participou da perseguição ativamente da luta armada. Então, ali foi o boom, aqui tem um roteiro, sabe? Ali fez todo sentido. Tanto que outras coisas que ele fez na Câmara, bom, perto disso, caem, né? Então, acho que tem muito tem esse pré-roteiro, mas acho que a coisa só ganha corpo quando a gente vai a campo, né? Sim, eu tenho a impressão... Não, e às vezes nem depois que a gente vai a campo, é quando a gente senta e vai ler 1000 vezes o que a gente fez para conectar os pontos, né? Sim, eu tenho a impressão de que em documentário, seja eu trabalho com documentário, deve ser meio assim, né? Tipo, você sai com uma ideia, mas a gente vai, conforme a gente vai andando e descobrindo coisas e aparecem as aspas maravilhosas de alguém, tipo, isso vai ganhando um peso, assim, tipo, você não sabia, acho que você não tinha como saber que a gente abriu o segundo episódio com Valdir, assim, tipo, porque a entrevista dele funcionou muito bem, ele falava de um jeito que era interessante, então tudo isso vai sendo construído meio junto, né? Deixa eu ver. Tem aqui uma coisa de como é que foi para você, Carol, desenvolver uma investigação jornalística em formato de podcast. Você já tinha feito, você veio do impresso, né? Tipo, a sua primeira experiência era com o impresso, depois, mas você também trabalhou com audiovisual em algumas outras coisas, né? Você quer contar de o que você achou diferente podcast? Tinha uma coisa assim, tipo, eu tinha feito já tanto Greg News como Democracia em Vertigem. No documentário da Petra, tinha uma coisa que eu sempre ficava, eu acho até que eu já comentei isso contigo, que a gente viu o filme, né, as 1000 montagens que o filme teve, as 1000 versões que o filme teve, e depois a versão final 1 milhão de vezes, que a gente vai mudando um segundo a mais, um segundo a menos, e que parece besteira, e depois o flow do filme muda completamente. E em todas essas vezes eu sempre falava assim, vamos tirar com a Petra, né? Aí eu falava, vamos tirar aquela frase, essa palavra aqui, porque eu acho que tá sobrando. Aí ela fala, já a Petra falava assim, sabe quando aparece aquele cara de chapéu vermelho? Vamos tirar aquela fala? E eu pensava, gente, tem um cara de chapéu vermelho no filme? Porque a minha memória visual não ficava. Minha memória, meu funcionamento é de texto, sabe? Então a coisa do áudio e do vídeo foi uma dificuldade. Mas no filme, como é uma equipe imensa, tudo bem. O meu lugar era mesmo o do texto, né? Acho que na experiência do Greg News já tinha sido mais interessante, porque lá eu fazia a pesquisa e os roteiros e já incluía opções de vídeos, né? Que lá no Greg News, para quem nunca viu, o Greg está falando aqui o Gregório do Vivier está falando uma informação e a gente abre com um vídeo ilustrando aquilo. Então, nessa pesquisa de vídeos já era interessante, né? De ir encaixando, tipo, ele vai falar isso e aqui vai entrar esse vídeo, essa costura de como o áudio entra, vai se amarrando com o texto do apresentador, né? Acho que ali já tinha um pouco. Não, mas totalmente, se não tivesse sido você e Flora, eu não teria feito, porque inclusive a parte da música, que eu acho a melhor coisa do podcast é a montagem, e a música do Pedro. A música do Pedro eu não sabia falar, se eu falava assim, mas tem um barulhinho estranho. Ai, quase que eu derrubei. Sabe esse barulhinho que tira. Não gostei quando faz bam, bam, bam. Eu não tinha vocabulário para falar da música, né? E a Flora ia traduzindo, assim, né? A Flora manja um pouco mais. A Isa me pediu também para dizer que dá um toque quem está chegando, que essa é uma live sobre os podcasts narrativos da Novelo. Nessa primeira metade da live, estou conversando aqui com a Carol Pires, que é a apresentadora do Retrato Narrado, jornalista. E na segunda metade eu vou falar com o Thiago Rogério, apresentador do Vidas Negras. A Isa até me falou assim, em qual momento da produção... Me mandou uma pergunta da Raquel Caldas, que veio pelo Twitter. Em qual momento da produção é composta a trilha musical que marca justamente sobre esse assunto que a gente estava falando, que marca determinados momentos da narrativa, abertura, encerramento, etc., e qual a dinâmica entre produtores e compositor. Isso é uma coisa que foi muito uma sorte que a gente achou o Pedro, assim, né? Que inclusive foi recomendação da Mari Faria, que é uma super produtora, que faz a divulgação por parte da Piauí, né? Porque o Retrato Narrado é uma parceria da Piauí com a Rádio Novelo e o Spotify, assim. E a Mari que indicou o Pedro, porque ela conhecia o Pedro, além de ser um super compositor, um super músico, ele é jornalista. Então eu acho que facilita um pouco o nosso diálogo, assim, porque
A Flora ainda tem algum conhecimento musical, mas eu, você, a Branca, a gente ficava falando umas coisas assim pro Pedro do tipo, no Praia, eu lembro de falar, ele foi o compositor das duas trilhas, né? Eu falava pra ele, eu queria um barulhinho assim, de tipo gelo no uísque, assim, sabe? Tipo, entre umas baforadas de cigarro. Ele entendi. Mas de como esse cara consegue entender o que você tá falando. Eu lembro das suas referências pro Pedro, porque eu lembro que num dia que ele foi lá na Novelo, né? Saudades do escritório, mas eu falei, peraí, vamos. Tipo, eu tava gostando tanto da troca com ele, eu falei, deixa eu ver se a Carol pode falar agora, que aí você aproveita e faz do retrato. E aí, eu lembro que você falou, eu queria uma coisa que fosse um pouco sertanejo, um pouco máfia, um pouco. Que mais? Não lembro, tipo. Mas... Não, eu acho, depois quando ele ficou meio confuso, eu acho que eu cheguei a uma descrição que eu acho que era tipo máfia com moda de viola, era alguma coisa assim, né? É porque era uma música que eu gostava, que a gente usa só um trechinho no Democracia em Vertigem, que acho que é do Hotel Budapeste, que agora eu já não lembro mais o compositor. Que na verdade, não é, parece uma coisa de máfia, mas na verdade é uma música grega, assim. Sabe, tem um toquezinho bem rapidinho, assim, tá vendo? Não sei nem explicar. Uma coisa meio grega. Mas eu lembro de pensar nessa música, se em vez de ser aquele instrumento, sabe Deus qual é, que fosse uma viola, assim, viola transformasse caipira, aquele clima numa coisa brasileira, assim, né? Porque ele gostava é de família italiana, mas era ali do interior, gostava de Tonico Tinoco, eu imaginava um pouco umas referências assim. Não, mas as minhas referências são sempre as mais clichês, né? Em algum momento da primeira montagem eu metia um Chico Buarque, apesar de você, porque falava de ditadura, assim, não conseguia Pô, a pensar em a nada gente enfiou o sofisticado Geraldo como Vandré. nada como gelo caindo no uísque, é muito sofisticado para as minhas referências. Não, mas ó, a Luísa tá me mandando aí uma pergunta do Vitor, que também veio pelo Twitter, que falou como é que é encontrar profissionais para esse formato tão novo, por exemplo, como foi o processo da Jordana Berg, que é uma experiente montadora de documentários, para esse formato de podcast narrativo. Eu acho que a Jordana foi super importante nesse diálogo com o Pedro também. Primeiro que você já tinha trabalhado com a Jordana no Democracia, né? E eu acho que ela conseguia se comunicar com o Pedro muito bem. Então, teve vez da gente ir lá na casa do Pedro, com a Jordana, assim, e ela explicar para ele mais coisas que a gente precisava, porque tem a vinheta, né, a música que dá a identidade, mas tem algumas músicas incidentais que a gente chama, que no caso o Pedro fez 5 variações do tema do Bolsonaro, então eles têm tema tipo La Marca, uma que é mais, não sei, Mais tipo, tem várias Brasília. vibes diferentes, Brasília e tal. Tem E aí aquela a mais gente... da construção do mito na internet que tem um piu-piu-piu meio digital, assim. Sim, mas essa não é dele. É a gente que a gente usou, porque no fim é muito. A gente precisa de muita música, assim, né? Tipo, eu acabei nessa parte de sonorização entrando para meter um pouco a mão também, e eu sentia falta de, tipo, ter mais coisa, porque as músicas do Pedro são incríveis, mas elas têm muita personalidade. Então, às vezes, a gente só precisava de uma coisinha assim para dar um ritmo. E aí a gente acabou usando música de banco, de um banco que é por assinatura, tal, que é Blue Dot, que eu vejo que vários podcasts usam, às vezes até uma aflição de usarem as mesmas, assim, mas a gente usa algumas de banco. E aqui tem uma coisa da montagem também, que é a Jordana veio de uma escola muito do menos é mais, né? Então ela montou todos os filmes do Coutinho, que são aquelas coisas, né, de tirar. Ela até fala, ele teria amado o podcast, porque era isso, era tirar a imagem, porque ele gostava sempre de ir tirando os elementos dos documentários, né, para ver o que ficava, o que afinal é cinema, quando você vai tirando esses elementos. E aí você tirar a imagem, imagina. E aí ela falava isso, assim. Então eu lembro que ela no começo, inclusive, queria deixar muito mais tempo as pessoas falando, né? Uhum. E eu já vou pro completamente extravagante. Eu já imaginava uma coisa tipo ópera, drama, assim, sabe? Imaginava tudo ser musicado. Por mim tava música debaixo de tudo. E a Paulinha foi a pessoa que, muito elegantemente, com muito bom gosto, conseguiu fazer essa amarração, né? Da narração, meus cachorros começaram a latir, na narração, com as músicas, principalmente com as falas, né? E principalmente... Puxar um pouco de cada uma. Eu sinto que o podcast tem muito a sua cadência, assim, sabe? A narração é minha, mas a cadência do podcast, dessa amarração toda, é muito sua.
Tá vindo uma outra pergunta aqui que tem a ver com a sua locução, que é do Saulo. Falou que a locução não parece ser um texto lido, e sim uma contação falada como uma conversa. Fico muito feliz também. Como foi encontrar o tom de narradora da Carol, assim. Mas são várias etapas, né? Tem começando pelo roteiro que você escreveu, então já estava nas suas próprias palavras, com um monte de coisa que a gente tinha discutido pra caramba, assim. Então tinha umas análises que eu lembro de você fazer, assim, ainda em janeiro, assim, de você falar algumas coisas que depois aquilo entrou no roteiro. E aí a gente ficou fazendo um trabalho ali no roteiro também de tentar deixar passar, e tudo por moralidade, né? E aí tá aqui a Sim. Flora comentando que tem uma direção de locução muito talentosa, assim, que toda vez que a gente faz um podcast na Novelo, assim, que é narrativo, que a gente precisa gravar a locução, agora, antigamente, sem ser na pandemia, a gente ia acompanhava no estúdio, mas agora na pandemia é até bom, porque a, a Carol tá em São Paulo, às vezes ela estava em Brasília gravando e a gente estava aqui, então a Flora ligava para ela de ligação, assim, deixava o telefone no viva voz e ficava, não, repete essa frase, assim. E tem Sim, até uma situação Flora engraçada para contar. A Flora fazia muito uma coisa assim, porque tem a narração, que eu acho que não sei, acho que é do jeito que eu. É isso, começa no roteiro, né? Que eu acho que tem a minha voz. A Paulinha e a Flora também faziam uma edição de deixar tudo mais oral, né? Acho que a Paulinha tem esse talento mais que a gente, de também de saber escrever quando é para escrito, quando é para ser uma coisa mais. Eu coloco um monte de coisa, tipo travessão, ponto e vírgula, umas coisas que depois lido não faz o menor sentido. Inclusive Muitas cria coordenadas erros de adversativas. concordância. Coordenadas adversativas. Coisas assim que não, ninguém fala desse jeito, Carol. Não, e depois a Florinha ficava ouvindo tudo que eu gravava, né? Então também tinha essa coisa de... Às vezes você tá lendo e você vai ficando muito cansado, né? De gravar aquilo, porque cada episódio tem 40 minutos, mas a gente fica 3 horas gravando aquilo. No final eu começo a correr para acabar, começa a virar meio narração de surf. E tem essa coisa também de você, às vezes, dar umas entonações nos lugares errados, né? Então, como era a coisa da banana... Era coisa porque era do primeiro episódio. Eu lembro que eu até fiz um clipe, porque depois eu ficava fazendo os clipes na hora que eu tava editando e, tipo, mandando pra vocês no WhatsApp, que é a Carol falando assim, e aí o amigo do Bolsonaro chegou e entregou era um caixa com 150 bananas. Tipo, a ênfase não era no 150, era em bananas. Tipo, era tipo, o caixa, assustador eram 150, não? Era, tipo, 150 bananas. No lugar errado. Tá vindo uma outra pergunta que... Desculpa, você deu uma travada aqui. Eu comecei a ler uma pergunta que a Isa mandou, perguntando para você, Carol, quanto tempo... É uma pergunta do Alexandre, que acho que veio aqui pelo chat. Quanto tempo você levou apurando e levantando material para os episódios? A cada declaração e informação, seja em áudio do próprio entrevistado, seja informação que você agregava, eu ficava pensando no tempo que você gastou até reunir tudo isso e dar uma ordem. É muito trabalho. Deixa eu ver. Então, a primeira viagem que... Eu já tinha muita coisa sobre o Bolsonaro que eu vinha lendo, porque, bom, jornalista, na eleição, acho que eu tinha feito um Greg News sobre o Bolsonaro, então eu tinha começado já a reunir um monte de coisa, vídeo, áudio e tal. Depois, claro, eu fiquei lendo muita coisa, mas a minha primeira viagem mesmo, né, quando a gente acertou, acho que era março. E aí eu já estava grávida, então tem essas paradas também. Então eu viajo para Eldorado em março, aí faço Eldorado, Brasília, Rio. Eu voltei para São Paulo, depois eu fiz Rio e Resende. E aí eu ainda voltei para o Rio uma vez que eu ia para Juiz de Fora. E aí quando eu cheguei eu já estava assim, completamente imensa, cansada, não conseguia... Na viagem para Brasília, que foi a penúltima viagem, eu já estava bem pesada. De tanto caminhar. Tem a história da fofinha, que eu fiquei com inflamação na fofinha. E de tanto peso, então eu tinha que caminhar. Eu caminhava no congresso pensando assim, ó, ali tem uma cadeira. Então eu caminhava até essa cadeira e sentava, olhava onde ia ter a próxima cadeira. E tem esse momento que eu chego na comissão para falar com o Hélio Bolsonaro, Hélio Lopes, que é conhecido como Hélio Bolsonaro, que é muito amigo do Bolsonaro e nunca fala com ninguém. A assessoria estava me enrolando, eu falei, quer saber, eu vou lá na comissão onde ele está, vou dar a volta e vou chamar ele. Abaixei para falar com... Sabe quando você abaixa assim? Para falar com uma pessoa que está na altura sentada, né? E na hora que eu abaixei, eu já não tinha força nenhuma. Eu fui no chão, fiquei de cócoras, porque eu não consegui parar o agachamento. E depois, quando fui levantar de novo,
deputado, você vai ter que me ajudar, porque eu tô chumbada no chão. E ele ficou tentando me levantar como se eu fosse uma criança, assim, pelo cotovelo. Óbvio que eu não levantava. E aí ele levantou para me levantar, mesmo assim eu não levantei. Começou aquela situação de que era a Comissão de Constituição e Justiça votando o relatório da reforma da Previdência. E tinha um deputado que achavam que estava armado, então as pessoas começaram a gritar, ele está armado, e eu no chão de cócoras. Então, no fim, 3 deputados me ajudaram a levantar, e ali eu já estava exausta. Então, quando eu fui para o Rio para viajar para Juiz de Fora, eu cancelei a viagem, então eu não fiz a viagem de Juiz de Fora. Aí eu tive a Eva em maio, quando foi mais ou menos agosto, eu comecei a escrever os roteiros, fui até dezembro, né? Aí ali eles já tinham, sei lá, acho que uns 3 ou 4 tinham forma. Aí foi quando o Pedro entrou, a gente começou a Jordana entrou, começou a montar mesmo, e o Pedro fez as músicas, né? E a gente usou mais aí até julho desse ano, né? Aí refinando os roteiros, fazendo as pré-montagens que eu gravava, a gente montava, não funcionava, voltava pro texto, reeditava, né? Voltava para você, enfim, muitas gravações cansativas. Cada episódio foi gravado pelo menos 2 vezes, né? A locução. Sim. Tirando uma, acho que foi gravada 3, 4 vezes, porque eu fui inventar de gravar uma vez sem a Flora e gravei tudo errado, comi palavra. E aí maravilhoso. Fazer. Ó, a Isa tá me avisando aqui que tá acabando o nosso tempo, mas tem uma última pergunta do Enzo que ela pediu pra gente responder aqui ainda nessa metade, que ele falou que ele tem 18 anos e queria produzir um podcast. Queria saber se tem alguma dica para quem tá começando a produzir. Você quer dar alguma dica pro Enzo? Para produzir um podcast? Eu não sei produzir um podcast. Eu recomendo a contratar a Rádio Novelo. Contratem a Rádio Novelo. Sem a Rádio Novelo eu não teria feito nada. Meu negócio é entrevistar, escrever, apurar, e elas me ajudaram com todo o resto. Né? Mentira, você é born genius, chegou já fazendo roteiro, fazendo apuração, jogando nas 11, fez até arte de internet, de Instagram, de internet, né? Fez arte pra gente fazer divulgação, tudo. Mas enfim, Enzo, deixa eu tentar te responder de uma maneira objetiva. Eu acho muito legal o podcast, tipo, o negócio é sair começando, sair, tipo, quanto mais você faz. Teve um monte de coisa que a gente aprendeu a fazer, que eu aprendi a fazer de edição agora no Retrato Narrado. Cada vez que a gente pega um projeto novo, a gente aprende, tipo, é sempre começar do zero, é sempre, tipo, qual que é a estrutura. Então, assim, sai fazendo que a chance de você conseguir chegar num ponto de um projeto legal, assim, aumenta muito. E tem muito jeito de fazer gastando pouco, fazendo, tipo, gravando no celular, editando em software livre, tipo, subindo. Então, vai... aqui a Elô do Faxina tá avisando que no Cochicho, o site Cochicho tem dicas muito boas para quem tá começando. E é verdade, quem faz o site Cochicho são as meninas do 37 Graus, a Bia e a Sara, que são maravilhosas, e elas dão muitas dicas. Eu recomendo demais esse site. Mas recomendo sair fazendo, experimentando, vendo o que você gosta, para ir aprendendo, vendo o que tá faltando e aí para onde você arrumar. Porque é muito multitalentos, né? A gente tem sorte de trabalhar em umas equipes enormes que são super segmentadas, tipo, Carol a Pura escreve, tipo, a Jordana faz a montagem, a gente tem o Pedro para fazer a música, mas muitas vezes a gente tem que fazer tudo sozinho, assim, fazer as redes sociais, fazer tudo, e aí é legal a gente ir vendo onde que a gente se dá melhor para poder se esforçar um pouquinho mais para aprender o resto. Mas eu vou me despedir, só vou falar para ele antes de me despedir que não melhora, tá? Você pode fazer 1000 reportagens, não sei o que lá. Toda vez que eu vou começar uma nova, eu penso, eu sei mesmo fazer isso, para que eu inventei de fazer isso? Por onde eu começo? O que eu faço? Sabe? Como é que eu vou dar jeito nisso aqui? Nunca vai funcionar, vou fracassar. Eu passo por todas as etapas a cada vez. Então, eu sempre falo, inclusive para a Folha, deve ter alguma profissão que eu consiga fazer bem e que eu não sofra tanto. Mas, enfim, acho que é. Eu inclusive, queria pedir um adicional em salubridade, de tanto que a Carol reclamava. Mas a gente está aqui para isso também. Eu e Florinha para te dar esse amparo. Olha lá, João Vinícius está dizendo que a gente melhora a cada projeto, ó. Então deixa eu ir. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Até mais. Gente, para quem está chegando aqui agora, o
o Thiago Rogério já vai entrar aqui para a gente continuar essa conversa. Deixa eu chamar ele aqui. Thiago, você está pedindo? Pedir aqui a solicitação. Para a gente continuar falando do Vidas Negras. Opa, oiê. Oi, oi. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem também. E aí? Ó, o pessoal, a Isa tá me pedindo, a gente, ó, daqui é super tem uns ghostwriters aqui que ficam mandando a gente fazer pergunta, fazer... Pois a Isa tá avisando que, pra avisar que a conversa vai ficar salva no IGTV e no canal da Novelo no YouTube, lembrar, apresentar o Thiago, com o Thiago Rogério, grande jornalista, que é apresentador do Vidas Negras, que é um projeto original do Spotify e que é uma produção da Rádio Novelo. E eu acho que, enfim, eu não sei, se o Vidas está no 4º episódio, saiu hoje, né, o 4º episódio, então, para quem ainda não ouviu, corre lá, e ele é muito, muito bacana. Deixa eu ver aqui como é que a gente... Aqui tá... A primeira pergunta que elas botaram de novo foi como é que a gente se conheceu, Thiago? A gente se conheceu pelo Twitter, né? Não é? Eu acho que sim. Bom, eu conheci você porque eu ouvia o Negra Voz, que era o podcast que você fazia no Globo, e eu era muito fã, e aí eu te segui no Twitter e ficava te etando ali no Twitter, e aí a gente marcou finalmente um café. Sim, pois é. Não, e eu acompanhava também. Pela Novelo, eu fui naquele festival de podcasts que a Novelo fez, logo no comecinho da Piauí. Tem, inclusive, a maratona, tem o bloquinho e o lápis, acho que está aqui, da Novelos. O meu lápis bonitinho da Novelo. Isso aí. Dessa maratona, fui. E aí, depois que eu fiz a fellowship lá, inclusive para jornalistas. Pois é, eu recomendo. Eu estava vendo, por exemplo, uma das pessoas perguntando, o menino de 18 anos, né, como que aprende a fazer podcast e tal. Tudo que eu aprendi para fazer o Negra Voz foi com cursos gratuitos, um curso do Centro Night para jornalismo sobre podcasts, um curso gratuito online, você encontra até hoje disponível. Aprendi tudo lá que eu precisava para fazer podcast. Eu já tinha trabalhado no rádio. Sempre lançando coisa, né? Tipo, Sim. E atualizando, era inglês, né? Thiago? Era inglês? Esse era em inglês, mas eu acho que eles têm um em português sobre podcasts. Eles fizeram um novo agora que é sobre smart speakers, podcast e smart speakers também. Enfim, coisas online. E aí essa fellowship que eu fiz, que foram 2 meses que eu passei em diferentes redações dos Estados Unidos de podcasts, também uma coisa gratuita, enfim, essa é pelo International Center for Journalists, ICFJ, que são oportunidades para a gente ficar ligado, para as pessoas ficarem ligadas, assim, de bolsas, de grants e tal. Sim, acho que o Cochicho que deram uma dica aqui é muito legal, mas também tem eu acho que a PRX fez um podcast em one-on-one no YouTube, que tem legenda em português, que inclusive eu fiz. E aí tem o Thiago tá sempre dando oficina, o Rodrigo do Vida de Jornalista também sempre faz oficinas legais, assim, então acho que vale muito a pena, tipo, ficar ligado com o que tem do que tem na internet. E eu acho que a comunidade podcaster é muito bacana, né? As pessoas estão sempre querendo se ajudar e ensinar e tal. Então... tem um episódio do Vida de Jornalista, que é esse episódio maravilhoso esse podcast maravilhoso do Rodrigo. Ele tem um episódio sobre como fazer podcasts, né? E aí ele pega podcasters diferentes para dar uma dica. Inclusive o Rodrigo, eu estou vendo que ele comentou aqui que na oficina que ele está dando, ele montou um clipe com a minha voz e a voz da Billie Eilish. Eu preciso disso na minha mesa agora. Por favor, me manda no zap. Explicar que isso é uma piada não tão interna mais, porque a gente eu explanei no Twitter, é porque a Flora Thompson DeVoe, que é diretora da Novelo também, pesquisadora da Novelo, diretora, ela dirige as minhas locuções. Ela fica da mesma forma como ela dirigia as locuções da Carol. E antes da gente ir para estúdio, a Flora passou uma tarde comigo no telefone e eu gravando uma locução para a gente encontrar juntos, para nós dois encontrarmos juntos a minha voz, porque eu dizia para ela que
eu não queria fazer a mesma voz do Negra Voz, porque eu achava que no Negra Voz eu ainda estava muito formal e eu estava não gritando, né? Porque não é gritar, mas eu estava falando muito alto, projetando demais a voz. E aí eu falei para a Flora que eu queria achar algo mais cadenciado, mais calmo, que é do jeito que eu falo mesmo. E aí eu falei com ela que uma inspiração que eu tinha para isso era a Billie Eilish, porque ela canta bem pertinho do microfone e tal. Sim, sussurrando. Pensar que a gente está aqui com você aqui dentro do fone de ouvido, então é legal, tá? Mas a gente tem anotado, eu e a Flora, cada vez que a gente tem reunião com você, a gente fica anotando expressões. Outro dia você estava conversando com você de outra coisa, eu anotei aqui Cadiquim, que o Thiago é mineiro, aí tem esse ó só, fala muito ó só. Mas, ó, a Isa tá mandando aqui, falando que a gente precisa falar um pouco da proposta do Vidas Negras e aproveitar para emendar uma pergunta da Beatriz, que mandou aqui no chat, como foi a decisão dos personagens do podcast e a seleção dos episódios por tema. Assim, né? Legal. Então, gente, ó, Vidas Negras, para quem não conhece, convido vocês a conhecer, é um original Spotify, tem episódios novos toda quarta-feira. Hoje saiu um episódio novo, é o quarto. É um podcast narrativo também, e a gente vai ter episódio pra caramba. Então, assim, não precisem ficar com receio de gostar do podcast e depois ele acabar, porque a Novelo faz isso com as pessoas, que os outros podcasts narrativos, eles não têm tantos episódios assim. Então, ó, o pessoal da Novelo resolveu pôr a mão no coração e estão fazendo um podcast mais longo. E é um podcast sobre trajetórias incríveis de pessoas negras brasileiras, ou então, em alguns casos, vão ser de pessoas africanas trazidas para o Brasil, né? Tanto pessoas do passado quanto pessoas do presente, entrelaçando essas trajetórias. A escolha dos personagens, a gente tem uma equipe, né? Existe uma equipe por trás do Vidas Negras. Eu sou apenas a voz, né? Mas tem uma equipe grande. Não é só apenas a voz, você é o idealizador, você fez a pesquisa, tipo, tem pessoas que te ajudam nisso, mas você é o coração do Vidas Negras, pelo amor de Deus. Não, sim, mas tem uma equipe grande e aí junto com essa equipe a gente conversa muito sobre os nomes e aí a gente sempre gosta de que seja cada episódio pelo menos um nome do passado e um nome contemporâneo. Majoritariamente são nomes femininos, porque, primeiro, por uma coisa de que a podosfera ainda é muito masculina, né, e muito branca, e eu sou um homem, apesar de eu ser um homem negro, mas eu sou um homem negro de pele clara, eu sou um homem hétero, então a gente privilegia vozes femininas por causa disso e também porque histórias de mulheres negras, elas tendem a ser realmente muito mais interessantes, porque o Brasil é esse país absurdamente racista e tem um peso muito maior sobre as mulheres negras. Então, as mulheres negras todas têm histórias incríveis, né? Porque simplesmente uma mulher negra existir e conseguir ter uma vida no Brasil já é um ato revolucionário, então as histórias acabam sendo incríveis. E uma outra coisa que pesa muito para a escolha dos personagens, que a gente busca muito, é diversidade geográfica. Porque existe, por mais que a história negra do Brasil, né, os personagens negros da história do Brasil, que é a história do Brasil, no fim das contas, ela seja invisibilizada, existe uma invisibilização dentro da invisibilização, que é de personagens, por exemplo, de fora do eixo Sudeste e Bahia, né? Que não é só Sudeste. A Bahia felizmente, tem uma historiografia muito vasta sobre a Bahia, então tem mais personagens que aparecem, assim. Sim, mas Norte e o resto do Nordeste fora da Bahia, Centro-Oeste, assim, a gente está tentando trazer até do Sul, né? A gente ouve falar pouco das pessoas do Sul. Eu vi, assim, tem uma pergunta aqui que a Isa colou, mas eu estou vendo assim, que várias pessoas da Novelo que estão comentando aqui, estão comentando que o de hoje é o preferido, assim, e eu reescutei hoje na hora que estava, enfim, fazendo uma faxininha aqui na minha cozinha, e aí eu gosto muito, Thiago, quando você fala do jeito que você conta a história da mulher do Grande Otelo, enfim, não quero dar spoiler aqui não, mas quando você falou agora dessa história de privilegiar as mulheres, tem uma coisa muito bonita que você fala sobre, tipo, que se as histórias dos homens negros que eram famosos, eram invisibilizadas, tipo, essa mulher do Grande Hotel, em vários lugares não tem nem o nome dela, né? Era só, tipo, a mulher do Grande Hotel. Assim. Então, é muito bonito. Isso é uma coisa que me marca muito desde que eu fiz uma entrevista que ainda vai ao ar no Vidas Negras com a professora Inaê Lopes dos Santos.
que, enfim, já é uma coisa que eu sempre observei, mas ela me deu essa aspa que eu não consigo esquecer, assim, que ela fala que se a história negra do Brasil já é invisibilizada de uma forma geral, a história das mulheres, então, é muito mais, as personagens femininas são muito mais apagadas, né? E aí esse episódio do Grande Hotel, a gente, enfim, também não quero dar spoilers, mas quem for escutar tem um momento muito delicado dentro do episódio, que não poderia estar de fora do episódio, que foi um momento muito delicado para a gente também, enquanto estava conversando sobre ele, também contando um pouco do processo. Essa parte eu gosto muito, que é uma das coisas mais legais de trabalhar com a Novelo, e foi uma das coisas que eu tinha visto quando eu fiz essa fellowship lá nos Estados Unidos, que eles fazem lá, que é de fazer reuniões antes de escrever. Cada palavrinha que entra no Vidas Negras, cada palavrinha, cada respiro, cada vírgula é roteirizado. A gente escreve antes de colocar para jogo, né? E antes de escrever esses roteiros, eu faço reuniões a partir das entrevistas que já foram feitas, né? Produzidas, por exemplo, pela Angélica Paulo, nossa incrível produtora. A partir de todas essas entrevistas que a gente fez e das transcrições, eu faço uma reunião com a Paula e com a Flora e conto para elas o que a gente tem de entrevistas. E aí, conversando juntos, nós três, a gente escolhe os caminhos, e depois, aí depois eu sento para escrever, e depois elas dão seus pitacos, e a Flora também dá os pitacos dela na locução. Eu e a Flora vivemos uma relação de... Eu não vou dizer de amor e ódio, que ódio não entra, mas não tem como entrar, mas é uma relação, é um conflito muito carinhoso. Sim. A Flora é uma pessoa muito difícil de agradar. É muito difícil ser casada com a Flora, porque ela tá sempre muito cri-cri com tudo, assim, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando ela gostou é porque ficou bom mesmo, né? Então eu acho que é legal, porque ela fica ali, ela é perfeita para fazer essa coisa de direção, de locução. Olha lá, amor e encheção de saco. Isso podia estar na sua lápide, Sim. Mas eu acho que é legal ela estar na direção de locução, porque é isso, ela não deixa passar nada, né? Isso foi esquisito, ela tá ligada, ela tá muito atenta. Tem uma pessoa que a Isa colou aqui, que é PH Hargraves, eu não sei, tipo, uma pessoa comentou aqui falando uma dúvida. Quantas páginas tinha o roteiro de cada episódio do Praia / Duvidas? É difícil essa coisa de página, né? Tipo, a gente faz formatações muito diferentes de cada projeto. A gente trabalha mais ou menos tentando mirar em os podcasts, os episódios terem tipo, em volta de 40 minutos, assim, né? E isso a gente mira um pouquinho em quantidade de palavras. Como que você faz as suas contas aí? A Flora, eu lembro que quando a gente fez o roteiro, o piloto, que a gente estava com uma ideia de que ele tivesse no máximo 40 minutos, e que no fim das contas ele acabou tendo mais do que isso, porque ele tem também um monólogo, né? Que inclusive foi um processo para mim foi um processo, o resultado é muito lindo e eu me orgulho muito do resultado, mas o processo foi doloroso, porque como jornalista e tendo a tal da imparcialidade, eu costumo sempre costumei não me colocar nas histórias, mas por provocações de Paulo e Flora, eu me coloquei bastante naquela abertura. Mas aí eu lembro que a Flora falou uma coisa de, eu acho que 7.000 palavras, ou 7.000 caracteres, não lembro. Eu pedir para ela comentar aqui no... Mas a gente nunca segue, né? Na hora de escrever, a gente escreve o que tem que ser, assim, cortando o que tem que cortar, coloca o que tem que cortar, nunca tem nem mínimo nem máximo. Obviamente a gente sabe que a gente tenta, no caso do Vidas, por exemplo, eu acho que o maior episódio é o primeiro, e o de hoje foi um pouco grande também. Mas a gente sempre tenta fazer o mais enxuto possível. A Flora está falando que são 150 palavras por minuto. Isso, dá 150 dá um minuto. Eu acho que a Bia Guimarães, do 37 Graus, outro dia fez um tweet lá, que ela mede por outro jeito. Então, eu acho que é legal da gente... o Renan tá me mandando mensagem, todo mundo colaborando, adoro. Falando que o primeiro episódio tem 21 páginas. Então, quem tá querendo saber em quantidade de páginas... Mas isso depende muito da formatação, porque o Thiago, por exemplo, gosta de escrever quebrando bastante linha, né? Pra ficar muito claro, né? Tipo, aonde que ele vai fazer as pausas. Eu quebro muita linha, toda a minha fonte sempre tem que ser Ubuntu.
o meu espaçamento de letras sempre tem que ser o mesmo, então, tipo, é totalmente diferente. É totalmente diferente cada um. A Flora tinha uma coisa de querer fazer roteiro meio parecido com roteiro de cinema, de meio centralizado, assim, com uma fonte lá, não sei o quê. E depois eu cortei tudo, tanto do Praia quanto no retrato, porque eu gosto muito de colocar um monte de cor e mudar o tamanho e não sei o quê, porque eu gosto de que a coisa fique fácil de visualizar. Então, cada um tem um jeito. A Isa tá me falando aqui, a gente tem um problema com as lives do Instagram, porque se a gente passa de uma hora, se o Instagram derruba, a gente não pode subir no IGTV. E aí quem não pôde assistir agora não vai poder assistir depois. E a ideia é a gente colocar no IGTV e colocar também no YouTube. Então ela falou que a gente precisava fazer uma última pergunta e para depois encerrar a live. Então ela falou uma pergunta da Mari. Como amarrar uma narrativa quando são entrevistas e pessoas separadas? Dicas. Você faz muito isso, né, Thiago? De entrevistar várias pessoas diferentes para contar a mesma história. E como é que você faz para amarrar tudo isso? Uma coisa que ajuda é se você tiver em mente já, como a gente costuma ter desde o início, quem são os personagens de cada episódio. Então, uma coisa que ajuda é fazer perguntas sobre os diferentes personagens para diferentes pessoas, né? Porque aí fatalmente pode ter uma resposta que vai te levar àquilo, né? O fato da pessoa falar um nome já pode ser um ponto de conexão. Mas vai muito, a gente costuma achar esses pontos de conexão também quando a gente faz essas conversas, né? Porque na hora que eu estou lendo todas as transcrições das entrevistas que a gente já fez, eu vou sempre anotando, aqui eu acho que é um ponto de conexão, aqui é um ponto de conexão. E uma facilidade que fazer o Vidas Negras me deu em relação ao Negravoz é que, como eu não me colocava tanto no Negravoz, eu deixava que as falas fizessem os pontos de conexão, porque eu não gostava de interferir tanto na minha locução. Mas como agora no Vidas Negras, até pelo fato da gente poder ter uma equipe por trás, né, de ser um original Spotify, o que nos possibilita ter uma equipe e tal, isso possibilita também que eu possa trabalhar um pouco mais o texto da locução e fazer mais brincadeiras com o texto da locução. E às vezes uma conexão pode ser resolvida em 4 frases, né? Você começa uma frase falando de uma coisa e fala, mas aí se você parar para pensar, tal, e aí já leva para a próxima pessoa. Eu adoro, eu acho que você faz isso muito bem. Tipo, eu sou apaixonada por aquela. Não estou falando que estou na sua presença, mas eu sou apaixonada por aquela. O começo do segundo episódio, que você começa a falar da Djamila, a gente está falando de lugar de fala, que a gente até fez uma brincadeira, que tem várias pessoas da equipe que falam a frase lugar de fala, pra gente fazer aquela montagem. E aí tem uma hora que você fala, é a Djamila, aí você para. E tipo, eu já escutei esse episódio 400 vezes, porque a gente montou, enfim. Mas cada vez que eu vou escutar de novo, eu acho que deu algum problema no áudio, porque você interrompe também, é tipo uma situação tão massa, assim, que você interrompe e fala, deixa ela se apresentar. Eu acho que essa costura, assim, de você ir trazendo, também tem uma hora que você tá contando, falando da Djamila também do segundo episódio, pulando dela pra Sueli Carneiro, e tipo, coisas que elas contando a mesma história, assim, eu acho que isso funciona muito bem, eu acho que é uma dica pra quem tá fazendo, tipo, nem tá fazendo as mesmas perguntas para pessoas diferentes, para contar a mesma história, para depois a gente conseguir né, tipo, fazer essa costura melhor. Sim, super ajuda, assim, pensar muito nas perguntas, e a gente sentiu muito durante o Vida... A gente fez mais de 50 entrevistas já para o Vidas Negras, acho que foram 54, 55, uma coisa assim. E é muito sensível e é muito perceptível a evolução da pauta de perguntas também, desde a primeira. Porque a gente foi pegando mais o jeito do projeto e a equipe foi, né, alinhando e tal. É isso. Então, ó, antes de acabar, queria dar um salve para a equipe toda, para nossas editoras incríveis, a Bia Ribeiro, editora digital, a Juliana Santana, nossa editora, Mari Romano, Clara, Renan Suquevicius, todo mundo. Uma super equipe, tá todo mundo aqui. A Isa tá falando já, pensando em encerrar, Paulinha, ela tá falando, só para eu agradecer quem acompanhou, muito obrigada, quem acompanhou, quem quiser ver de novo, quem quiser avisar alguém que não viu, que vai ficar aqui no IGTV da Novelo e também no nosso YouTube. Lembrando que tanto o Retrato Narrado quanto Vidas Negras são exclusivos no Spotify, mas é de graça. Então, mesmo que você tipo, não pague o Spotify tipo, para ouvir música, você pode ouvir podcast de graça lá. Então, por favor, escutem a gente. Vidas Negras, muito tempo ainda por aí. Ouçam toda quarta-feira. Thiago, muito obrigada. Obrigado, Paula. Beijo. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.